Tá com dúvidas aí. Nós estamos fazendo um ano da guerra. Um ano da guerra daqui a 21 dias. Isso. 23 ou 24, eu não lembro se foi 23 ou 24. 24. Então nós vamos fazer um ano. Passado um ano, deixa eu ver aqui, é janeiro de 22. O petróleo não saiu do lugar. Foi, bombou, foi na altura e voltou pro ponto. Deixa eu ver o rublo. E não está indo. Tá, então cheio de petróleo quanto isso. Por que o petróleo não saiu do lugar? Mesmo com toda e qualquer bloqueio europeu de compra em relação à Rússia? Porque houve aquele espasmo de mercado. Eu lembro que no dia da guerra, vocês estavam ao vivo aqui e eu estava no WhatsApp com o Cabral, meia-noite, monitorando os preços do petróleo. Eu falei, qual eu pego? Tem tanto código que eu tô maluco e saber, assim, gás, então tinha uns 30 códigos. Eu falei, que gás eu pego, maluco? E naquela noite ele bateu $100 ali, que era a expectativa que já tinha no mercado. Depois ele fez aqueles espasmos lá, foi para $140 e aí ele começou a voltar. Dia 5 de dezembro, o último agora, 2022, a União Europeia implantou a proibição de compra de petróleo russo por via marítima. Agora, dia 5, domingo, entra a proibição de compra de óleo diesel, gasolina e outros derivados também. Isso, teoricamente, tinha que trazer uma escassez de oferta de produto no mercado, principalmente lá na Europa, porque a principal origem dela não está podendo vender. Mas não foi proibido a Rússia de produzir e nem de comercializar. A comercialização está proibida nesse eixo entre Estados Unidos e União Europeia. E a Rússia, apesar de ter reduzido a produção, e foi uma redução importante, ela saiu de 15 a 16 milhões de barris por dia, está ali em 10, 11 milhões de barris por dia, ela segue produzindo e segue exportando. E as exportações que não estão indo para a Europa, estão indo para a China, estão indo para a Índia. Mais recentemente, ali na última semana, assinaram com o Cazaquistão para aumentar o fluxo por lá. Como ela está proibida de operar no derivativo, as negociações vão diretamente no mercado físico. Então você tem uma inundação de petróleo na Ásia, que são os maiores importadores globais hoje, que é o petróleo russo com desconto. Porque no mercado físico, você negocia o derivativo como um benchmark de formação de preços, mais um prêmio de exportação, ou que no petróleo chama-se diferencial, e você tem a venda do petróleo. Então, se o Brent está negociando a 80 e o petróleo russo está com um desconto de $30, por exemplo, a China está pagando $50 efetivamente nesse petróleo. E essa é a condição da China, da Índia e de outros países da Ásia. Então, todo o petróleo russo que ia para a Europa está indo para esses dois países. Não passa pelo derivativo, a China compra menos em origens tradicionais, tanto que a Arábia Saudita perdeu o posto de maior exportador, nós não temos o volume que acabe puxando os preços do petróleo, nem nos Estados Unidos e nem na Europa, o petróleo Brent. As negociações estão acontecendo, então, no físico. Só que aquele petróleo que saía do Oriente Médio e ia para a China não está tendo cliente. Está sendo destinado um pouco para a Europa, mas não tem como comparar o consumo europeu com o consumo chinês. Então a Arábia Saudita está reduzindo seus prêmios de exportação para tentar atrair novamente o cliente. Então ela vai tentar competir com a Rússia na venda de petróleo para a Ásia. Então ela também tem que reduzir o seu preço para tentar atrair cliente. Então a conclusão que nós tiramos nesse momento é que há um excesso de oferta de petróleo no mercado. Quem que está se beneficiando? China e Índia. Porque ela compra petróleo com desconto, leva para o seu território, refina. Qual era o principal problema que nós conversávamos, o mundo conversava, a questão de 2, 3 meses atrás? A capacidade de refino nos Estados Unidos, capacidade de refino na Europa. Então esses dois países estão comprando petróleo barato, refinando e vendendo os derivados
para os Estados Unidos e para a Índia. Na semana passada foi noticiado que a Índia está batendo o recorde de exportação de diesel e gasolina para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e a Europa continuam comprando o derivado de petróleo russo, só que ele está sendo processado não na Rússia, na Índia e na China. Então, é um cenário perfeito para os dois países. Você tem um excesso de oferta de petróleo no momento. É possível ver isso através da curva de futuros. Quando você pega os vencimentos do petróleo para os próximos 8 meses, vocês vão perceber que os preços mais longos estão mais altos do que os preços mais curtos e uma curva em carry mostra que o mercado está equilibrado do ponto de vista de balanço entre oferta e a demanda. Aí eu te faço uma pergunta. Tá mais barato hoje europeu comprar combustível do que antes da guerra ou tá mais caro? Mais caro. Mais caro porque houve uma escassez de oferta desse derivado no mercado. Então o preço subiu. Mas hoje não está sobrando? Petróleo, não derivado. Tá, então... Mas muito mais caro? Olha, ele reduziu da máxima, né? O barril do diesel, por exemplo, nos Estados Unidos chegou a ser negociado a $200 o barril. Agora reduziu. Deve estar por volta de 130, 140. E quanto era antes? Tem ideia? Por essa faixa de preço. Então significa que a inflação de combustível na Europa zerou? Zerou. Já zerou. Até o do próprio gás natural já zerou. Então, teoricamente, a guerra para efeito de combustível acabou, zerou o efeito, não tem mais efeito. Mas por essa condição. Se tivessem embargado a Rússia do comércio global, isolado ela no comércio global, como eles tentaram fazer, retirando do SWIFT, proibindo embarques de marítimos, empresas, os P&I Clubs, que são aquelas seguradoras de embarcações, não fazendo os seguros para a Rússia, isso sim, a gente teria um cenário de escassez de produto, mas isso não aconteceu. O embargo está centrado nos 27 países da União Europeia, nos Estados Unidos e o restante do mundo tem comprado, tem conseguido embarcar. Essa é a vantagem chinesa. Eles têm navio, eles têm seguradora, eles têm resseguradora, têm portos, conseguem fazer operações de transferência de petróleo de um navio, que um VLCC que transporta 2 milhões de barris, eles conseguem transferir de maneira simples para navios menores e distribuir na própria Ásia esses navios menores, esse combustível de maneira fracionada. Então não está faltando produto no mercado, está faltando produto em alguns mercados e está sendo suprido com derivados vindo de Índia e de China principalmente. Então não há escassez no mercado. Então, só para concluir, que aí o Felipe vai para a pergunta. Eu tô com uma dúvida aqui. Então, a Rússia vendia para a Europa 10. Um exemplo bem hipotético para dar. Sim. Agora ela vende para a China 8 e a China vende para a Europa 10. Isso. Então, o 2 de lucro da Rússia virou 2 de lucro chinês. Exatamente. Só que a gente coloca 20, 30 dólares não, por barril. Sim, é só para poder dar um exemplo para fechar minha cabeça. Não, é que para o pessoal perceber o tamanho do lucro que a China está tendo, a Índia e a China estão tendo nesse momento. Fechou. Ou seja, mingou Rússia, tá pondo dinheiro no bolso. A Europa não ficou mais caro, agora, né? E a Rússia que está pagando o pato. Mas tem a página 2 também, né, Ale? Que agora tá essa questão do teto do petróleo russo, né? Ainda não, parece que não entrou em vigor, mas que tá às vésperas de entrar em vigor. Isso aí a Rússia falou que não vai vender se puser limite. Aí é mais um tiro no pé da Europa. A Europa ela está tentando sufocar a Rússia, mas como que ela vai sufocar se a China consegue fazer um câmbio direto, por exemplo, com a Rússia? Consegue negociar yuan, rublo, consegue achar outras alternativas para sair do SWIFT. Como embargar embarques nos portos russos se a China tem os navios que conseguem embarcar, se ela tem as seguradoras que conseguem cobrir esses navios, elas têm as resseguradoras que conseguem fazer a colateral para essas seguradoras e a China não está embargada. E quando você processa um produto, e quem é do comércio exterior vai saber do que eu estou falando, você muda a classificação fiscal do produto. Porque o petróleo é um produto. Se você refina aquele petróleo, você vai produzir quase 6 mil itens. Os principais são gasolina, óleo diesel, óleo de aquecimento, querosena de aviação, o gás liquefeito de petróleo. Só que isso são outros produtos. E a venda desses outros produtos para a Europa e Estados Unidos não estão embargados. Então, a Europa não está solicitando um certificado de origem da matéria-prima para o diesel que está sendo vendido para ela. Os Estados Unidos também não. Então, o fluxo segue normal, só mudou geopoliticamente a maneira de se negociar. Mas as negociações continuam acontecendo.
E a OPEP, nesse rolo todo? Se está sobrando, e se reunir no final de semana, aquela reunião mesmo em Churuca, não a grandona. E não está fazendo nada por quê? Essa é a pergunta. Por quê? A OPEP é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Ela vem controlando basicamente o mercado do petróleo desde o fim de Bretton Woods, lá na década de 70, no choque do petróleo com o fim da indexação do ouro. A Rússia, ela veio participar da OPEP, que se tornou OPEP+. Embargaram a Rússia. Ela está vendendo o petróleo com desconto para sobreviver. Já que ela tem menos clientes também, ela tem que vender para quem compra. Então é um benefício amplo ali, mas a Rússia está sendo levemente penalizada. Só que agora começa uma competição entre a OPEP e a própria Rússia pelo mercado chinês. Então a Arábia Saudita está reduzindo os seus diferenciais, os seus prêmios de exportação do petróleo, para tentar atrair o comprador chinês novamente. E a Rússia também tem que vender esse petróleo com desconto. Até quando a Arábia Saudita, que é basicamente o líder da OPEP, o maior produtor, o maior exportador, a economia mais forte do grupo, vai seguir tranquilamente levando o seu comércio de petróleo globalmente? Quando que ela vai tentar também sancionar ou colocar alguma medida restritiva à Rússia ou tirar a Rússia da OPEP também? Porque se ela continuar da maneira que está, ela vai começar a perder share de mercado. Então eu acho que o principal ponto, olhando para o mercado do petróleo, ela está relacionado à relação agora dentro da OPEP com a Rússia, que foi anexada nos últimos anos. Eu acho que é aí que tem um barril de pólvora para ser acompanhado. E qual o preço do petróleo da Arábia? Qual o preço para fechar o fiscal? O Golfo Pérsico, a Arábia, ela negocia 5 tipos de petróleo. E ela negocia também por derivativo na Bolsa de Londres, ou Brent, ou Murban, e principalmente tem uma bolsa muito importante ali em Oman. É uma das principais bolsas para o petróleo, é na Bolsa de Oman, não tem como especular, por isso que fala-se pouco. Ela negocia desde o petróleo super pesado, que tradicionalmente tem um desconto em relação ao petróleo Brent, ao petróleo super leve. Então você tem um petróleo sendo negociado a menos $2 face o Brent, até um petróleo sendo negociado a $9,50 acima do Brent. Vai depender se é um petróleo muito pesado ou um petróleo mais leve, se ele é doce ou se ele tem muito enxofre. Não, a dúvida é, a gente já bateu altos debates ano passado que falam que o custo de petróleo, de extração do petróleo árabe é por volta de $6. Mas como a Arábia não tem imposto, como a Arábia não tem vários custos da vida, ela joga tudo pro petróleo, o petróleo faz parte do fiscal da Arábia. Tá lá, Aramco, ela tá dentro do resultado fiscal da Arábia. Então o resultado fiscal do Brasil tá lá, soma de ICMS, PIS, COFINS, ISS, etc. A soma do resultado do governo russo é o quanto ele vende do barril de petróleo. O barril de petróleo está no balanço do governo russo. E eu me lembro que era 90 e alguma coisa, eu tô muito louco. Ele tem uma variação ali, 78 até 93 nos picos ali de preço, mas é por volta de 80, $85. Esse seria o break-even do petróleo. Para poder ele ter ficar zero. Nem superávit, nem déficit nas contas Exatamente. públicas. É muito caro. O custo da operação é barato, mas como você trouxe muito bem isso dali, precisa ser vendido acima de $80 para ter algum lucro. Por isso que ela fica controlando. Vai ter uma queda na demanda, uma queda no consumo. Vou cortar a minha meta de produção. Vou cortar. E daí o mundo fica nessa expectativa para ela tentar controlar os preços e ela quer petróleo acima de $80. E eles mesmos já falaram isso.